Olá, seja bem-vindo. Nesta noite nós queremos compartilhar este texto que hoje segue gravado do Salmo de número 88 e eu quero dar as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo a palavra de Deus que chega hoje ao seu coração. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 88. Temos feito esses estudos todas as semanas, às segundas, quartas e sextas-feiras, e a palavra de Deus diz: Ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados da tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste. Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia. A ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira. Os pavores que me causas me destruíram. Cercam-me o dia todo como uma inundação. Envolvem-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Graças a Deus pela sua palavra. Como você pode ver neste texto, talvez na sua Bíblia, na sua tradução, é possível que além de haver um título, aponte o autor do presente salmo. Alguns acreditam que tenha sido Remã, ou Emã, com H, alguém que é descrito ou narrado lá no livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, ele aparece como um dos chefes dos músicos, dos cantores e dos levitas ali, que Davi separou para o tabernáculo de Davi e a posteriori Salomão para o templo de Salomão. Outros acreditam que esse Remã, ou Emã, com H, tenha participado ali junto a Salomão, como um dos sábios que esteve ali junto ao rei Salomão, no palácio, no trono, quando Salomão governava, muitos sábios estavam ao seu lado, ao seu redor, que era algo muito comum naquela época, de conselheiros e de sábios. E esse Emã talvez tenha sido, mas a linha mais aceita é a primeira corrente, que tenha sido Emã, chefe dos músicos, o mesmo que é narrado em 1 Crônicas, capítulo 6, verso de número 3. Dada a autoria do Salmo, nós temos aqui neste Salmo 4 instruções que podem ser seguidas por mim e você, por você e por mim, corrigindo, quando nos depararmos com situações de desespero, de circunstâncias adversas que chegam até nós.
E o autor deste salmo nos aponta 4 conselhos sábios que eu quero trabalhar com você. O primeiro conselho sábio deste salmo, nós podemos usar aí, é buscar ao Senhor pela fé. Você pode ter percebido o quanto ele aponta neste salmo uma situação de enfermidade, uma situação de doença, de abatimento no seu corpo, de desespero até mesmo, e lembrou muito na hora da leitura a realidade de muitas pessoas que estão enfrentando o Covid nesse Brasil e outras doenças e até comorbidades. E eu quero chamar a sua atenção para o capítulo de número 88, verso 1 e 2, né? Vamos aprender aí a primeira instrução deste salmo: buscar ao Senhor pela fé. Não importa as circunstâncias que estamos enfrentando, é possível buscar a Deus pela fé e colocar a nossa vida diante dele, recorrer a ele. O autor de Hebreus diz que nós podemos entrar com ousadia no trono da graça, a fim de recebermos graça e socorro em tempo oportuno. Entremos com ousadia diante do Senhor. O novo e vivo caminho já nos foi aberto pelo sangue de Jesus. Veja, por exemplo, no verso 1 e 2, ele afirma as seguintes palavras: ó Senhor Deus, que me salva. Veja a relação pessoal. A ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Que a minha oração chegue diante de ti. Então isso mostra a fé. A fé tem um firme fundamento. E esse firme fundamento está pautado em um relacionamento pessoal com Deus e o conhecimento acerca de Deus a partir das Sagradas Escrituras. E nós vamos ver inúmeros personagens na Bíblia que, diante de situações difíceis, adversas, buscaram ao Senhor pela fé em Cristo Jesus. A outra lição que nós aprendemos aqui diz respeito ao verso 3 e 9, dizer ao Senhor como nos sentimos. É interessante como ele aponta para Deus o que ele está sentindo, o que ele está vivenciando, o que ele está experimentando naquele momento tão difícil e desagradável. Nós temos que ter essa relação com Deus, de abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração, lógico, de uma forma sensata, de uma forma de diálogo, conversando com Ele, apontando: Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu sabes o que eu estou vivenciando, e apontar para Ele situações que Ele sabe e conhece e tem poder para dar o socorro, a direção e a paz ao nosso coração. Muitas vezes Ele não vai nos tirar da tribulação, mas Ele vai estar conosco na tribulação e nos dará paz, e nos dará prudência e sabedoria para conduzir a nossa vida. Amém? Vamos ver aí no verso de número 3 ao 9. Ele diz: eu tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Veja, ele está dizendo ao Senhor o que ele está sentindo. Eu sou contado entre os que descem a cova. Eu sou como o homem que não tem forças. Eu fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras. Veja o estado da doença e da enfermidade que ele se encontrava. É verdade que naquela época as pessoas não tinham o conhecimento técnico de determinadas doenças que hoje nós temos. Mas a doença era a mesma, os efeitos colaterais, o comportamento, o quadro clínico daquele paciente era o mesmo. E imagina a sequidão ali, né, da sua alma, e ao mesmo tempo o seu corpo, quase como pele e osso. Versículo 6 diz: puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste. Afastaste de mim os meus melhores amigos, né? Pela doença, parece um pouco do livro de Jó, que enfrenta aquelas enfermidades e seus amigos o abandonam.
salvo 3 que vêm acusá-lo, né, naquele momento. Depois ele diz: estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, eu clamo cada dia. A ti ergo as minhas mãos. A ti ergo as minhas mãos. O que é que nós aprendemos aqui? Esse segundo ponto, essa segunda instrução e lição, dizer ao Senhor como nós nos sentimos. A terceira lição que nós aprendemos, a terceira instrução deste Salmo de Emã, no capítulo 88 do livro de Salmos, do verso 10 ao 14, nós temos a terceira lição que aponta defender a nossa causa diante do Senhor. Defender a nossa causa diante do Senhor. Apresentar diante dele. Vamos ler o verso 10 ao 14. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Ele está argumentando, como quem diz: Senhor, eu estou vivo. Será que o teu amor é anunciado no túmulo? Em outras palavras, ele está até questionando: Senhor, se tu me amas, por que eu estou enfrentando tal situação? A tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando, agora já é o 15, né? Até o 14. Por que o Senhor me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? Essa é o assunto, né? A causa que o salmista apresenta diante de Deus, e ele tenta defender a sua causa diante de Deus. Nós também devemos defender, apresentar diante dele, ainda que aos olhos da nossa alma Deus tenha nos abandonado, Deus tenha esquecido-se de nós na nossa perspectiva humana, emocional. Mas nós sabemos que Deus não dormita, Deus não cochila, Deus tudo enxerga, tudo contempla, tudo vê. Ele é um Deus vivo, pessoal, ele é um Deus soberano, criador, mas ao mesmo tempo imanente, presente, que se relaciona com a sua criação. Agora vamos para a quarta instrução que aprendemos neste salmo. Espera pela resposta do Senhor. Esperar pela resposta do Senhor. Bem, ele aproximou-se diante de Deus pela fé, é o primeiro ponto, ele buscou o Senhor pela fé. A segunda instrução, ele disse ao Senhor como ele se sentia, e nós devemos dizer ao Senhor como nos sentimos. Terceira, ele defende a sua causa diante do Senhor, e aqui eu parafraseio, nós precisamos defender também a nossa causa diante dele. E por fim, esperar pela resposta do Senhor. Como eu falei, nem sempre Deus nos tira da tribulação, mas ele anda conosco, nos dá livramento na tribulação. Ele não nos tira da tribulação, mas às vezes, muitas vezes, ele vai estar conosco ali, caminhando conosco, como aquele homem de branco caminhou com os 3 amigos de Daniel na fornalha de fogo, e assim também ele caminha conosco na tribulação e na luta. E nós precisamos esperar pela resposta do Senhor. Em algum momento essa resposta virá. Salmo 88, verso 15 ao 18 diz assim: Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira. Os pavores que me causas me destruíram. Cercam-me o dia todo como uma inundação. Envolvem-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Ele continua dizendo que está sozinho, né? Essa é a leitura que temos no verso 18. Ele continua sentindo ainda os terrores, o desespero,
mas há uma forte expectativa de que ele está esperando no Senhor. E eu quero finalizar apontando essa perspectiva. Vamos esperar pelo Senhor e no Senhor. É um salmo muito especial, um salmo que tem a ver com a realidade de muitas pessoas, e é por isso que o livro de Salmos é um livro de orações, orações que nós nos identificamos, orações que nós nos enxergamos no meio delas, porque esses homens estão clamando a Deus e colocando sua alma, sua vida, suas batalhas, suas enfermidades, suas lutas. E eu quero crer que Deus nos trouxe hoje, neste dia, essas 4 instruções tão especiais acerca da tribulação que eu e você enfrentamos. Que Deus te abençoe ricamente e retomo aqui os 4 tópicos importantes deste salmo de hoje, Salmo 88. Primeiro, buscar ao Senhor pela fé, Salmo 88, verso 1 e 2. Depois, dizer ao Senhor como nós nos sentimos, Salmo 88, verso 3 ao 9. Depois, a terceira instrução, defender a nossa causa diante do Senhor, Salmo 88, versos 10 ao 14. E por fim, a quarta e última instrução do salmista Emã para hoje, esperar pela resposta do Senhor no Salmo 88, versos 15 ao verso 18. Quero orar por você, quero orientar essa palavra e nortear esta palavra ao seu coração para que Deus o fortaleça, Deus o sustente neste dia, nesta jornada, e Ele lhe conceda um excelente final de semana, um excelente tempo na presença dEle, no sábado, no domingo na escola bíblica, na nossa igreja local, e no domingo também no culto, às 10h15 da manhã e às 18h30 da noite. Aguardamos você e desejamos que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, fortalecendo, sustentando, guardando o seu homem interior. Pai querido, nós queremos te render graças neste dia, nesta sexta-feira, dia 17 de julho, dia 16 de julho, para que a tua graça venha sobre este irmão, sobre esta irmã que está enfrentando situações difíceis. Essas pessoas que hoje enfrentam enfermidades, em especial a nossa irmã Adriana, que está ali com Covid e a sua família. Oramos para que o Senhor venha guardá-la e sustentá-la neste dia. Fortalece a tua filha, venha curá-la, fortalece a sua imunidade, cura ela de toda a enfermidade. Restaura também a saúde da Célia, a saúde do irmão Ronald. Colocamos diante de ti os nossos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor neste dia também venha ministrar a palavra de cura sobre qualquer enfermidade, enfermidade física, enfermidade na alma, que o Senhor traga uma palavra de restauração e de cura, ao mesmo tempo traga essa fundamentação em nosso homem interior de como é bom esperarmos no Senhor pela resposta. Venha fortalecer os teus servos, as tuas servas, entregamos as suas famílias, suas casas, suas necessidades, sua despensa, seu trabalho, a provisão do Senhor sobre este lar, sobre esse casamento, sobre essa família. Ó Deus, nós queremos te bendizer e te render graças pela tua fidelidade e a tua bondade. E que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo e a doce consolação do teu Espírito Santo permaneçam hoje e sempre sobre o povo de Deus, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença, desejo um bom final de semana, desejo que a graça de Cristo esteja sobre o seu homem interior, fortalecendo e sustentando. E aproveito aqui esse momento para indicar um bom livro de leitura que tem nos ajudado muito. Acho que é sempre bom indicar livros para fortalecer a nossa fé, de autores, né? Embora não é um livro de teologia cristã necessariamente,
também não é um livro necessariamente sobre algum texto bíblico, mas é sobre uma perspectiva escatológica que tem nos ajudado muito, e eu descobri que o próprio autor também, além de ter formação em direito, é um teólogo de formação protestante e ajuda muito a esclarecer alguns pontos, né? Muito tem se falado sobre os Illuminatis, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Existem narrativas, existem vários discursos e vários autores, e nesse emaranhado e nessa floresta de tantos autores e tantos livros, é possível que alguns de nós e muitos de nós tenhamos nos posicionado até mesmo num patamar de armados, né? De estarmos assim armados, acuados ou até mesmo receosos e amedrontados. Mas é muito importante buscar bons autores, bons livros para nos mostrar sobre determinado tema. E esse livro fala sobre uma introdução à nova ordem mundial. Aqui ele traz as Torres Gêmeas, né, quando foram atacadas em 2001. O livro, pelo título, Uma Nova Ordem Mundial, é possível que gere até um ar de estranheza ao primeira impressão que você possa ter do livro, mas na medida que você começa a ler o livro, e principalmente na metade do livro, você vai ter um material formidável para entendermos esse cenário que tem sido montado nesse mundo que nós estamos vivendo, principalmente nos últimos 100 anos. Eu recomendo essa leitura, eu acredito que deve vender na Amazon e até mesmo na livraria do Lacombe, que é aquele jornalista, ele vende esses livros até por um preço menor, e você pode procurar esse livro. E eu gostaria depois de falar em detalhes sobre este livro, fazer algumas análises, algumas observações, vou fazer algumas gravações sobre isso, porque é de muito interesse. E uma coisa muito importante, nos últimos capítulos, ele vai falar com quem nós devemos compartilhar estas verdades, né? Existem certas situações que nós não podemos compartilhar com todo e qualquer cristão. É preciso conversar com pessoas mais maduras, pessoas que estão abertas, pessoas que até podem ter chegado agora ao Evangelho, mas elas têm uma maturidade para analisar de forma crítica. O livro não se propõe a trazer uma resposta, uma solução, fazendo afirmações. O livro não traz afirmações do que vai ser, e isso nem mesmo previsões, isso pertence a Deus. Mas é muito importante estudar essa bagagem desse cenário que está sendo articulado, utilizando vários personagens, né? A mídia, a imprensa, usando também políticos, governantes, órgãos internacionais, mostrando algo que está sendo articulado daquilo que as Escrituras Sagradas já nos apontam acerca do Anticristo. É muito importante fazer essa leitura e eu recomendo. O nome do autor é Alexandre Costa e a editora é Vide Editorial. Vide Editorial. Introdução à Nova Ordem Mundial, e a editora Vide Editorial, o autor Alexandre Costa. Tá bom? Muito obrigado. Eu vou colocar depois ali no Instagram algumas passagens, né, desse texto, e você pode dar uma lida, mas eu prefiro deixar numa rede social do que passar na lista de grupo, uma vez que nem todos têm a maturidade para receber, para entender e até mesmo para analisar, e podem ser que alguns façam interpretações errôneas, sem mesmo saber do que estamos falando. Então, cuidado com quem nós compartilhamos, né? Não existe nenhuma sociedade secreta nesse sentido. Inclusive, ele fala muito aqui sobre sociedades secretas, né? Mas o que eu gosto muito do autor foi a forma equilibrada como ele trouxe o assunto, abordou o assunto e fecha trazendo uma grande temática de que ele não tem a solução, ele não tem o apontamento fechado, definitivo. Nós estamos buscando aí respostas. Deus abençoe, é essa dica que eu trago hoje. Muito obrigado pela sua presença. Um bom final de semana e que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo e a doce consolação do Espírito Santo
permaneçam hoje e sempre sobre a sua vida e a sua família, no nome de Jesus. Amém.